A neuropsicologia é uma ciência que congrega várias áreas de conhecimento. Áreas como pedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, são profissões essenciais para um processo. Algumas são mais atuantes em avaliação, enquanto outras trabalham mais em reabilitações. Então, quando se fala em neuropsicologia, nós avaliamos funções neuropsicológicas, como, por exemplo, posso fazer uma avaliação da atenção, entender como é a capacidade de se concentrar em uma atividade, como essa pessoa consegue dividir essa atenção, como ela consegue alternar, ora focar num estímulo, ora focar em outro estímulo. Posso avaliar a percepção real de faces, a percepção de objetos, a linguagem oral, a linguagem escrita, o raciocínio, habilidades aritméticas, praxias. Praxias são funções motoras coordenadas e eficazes. Então, por exemplo, quando eu pego uma xícara de chá de uma mesa e levo para uma outra mesa, eu preciso ter um gesto coordenado e eficaz. Quando eu vou me vestir, eu também preciso ter um gesto coordenado e eficaz. Então, dificuldades muito fortes nessas áreas podem revelar uma apraxia. Posso investigar também as funções executivas. Funções executivas são funções que envolvem planejamento, tomada de decisão e que nos tornam mais independentes. Então, por exemplo, se eu preciso acordar às 5 da manhã, fazer uma pequena viagem e me apresentar uma aula às 9. Se eu planejo, organizo os meus materiais que eu preciso antes de dormir, eu realizo um planejamento que envolve as minhas funções executivas. No processo de avaliação, eu investigo quais são as funções que apresentam algum déficit e quais estão preservadas, que são vistas como potencialidades. No processo de reabilitação, eu trabalho em cima desses déficits, a fim de melhorar um pouco mais a qualidade de vida desse sujeito. Um indivíduo pode entrar num processo de reabilitação de diversas funções. Então, por exemplo, ele pode passar por uma avaliação e ser identificado que ele possui déficits na linguagem, no raciocínio e nas funções executivas. Se o profissional se sentir seguro e apto para reabilitar todas essas áreas sozinho, ele pode fazer. Ou, considerando a neuropsicologia como uma ciência interdisciplinar, o ideal seria que, nesse caso, o fonoaudiólogo trabalhasse na reabilitação de uma linguagem, enquanto o psicólogo trabalharia na reabilitação do raciocínio e das funções executivas. Não é o fato de utilizar um teste neuropsicológico que faz da minha avaliação uma avaliação neuropsicológica. Há uma grande diferença entre usar um teste e fazer uma avaliação. Nesse primeiro, são usados instrumentos que envolvem normas de aplicação e de correção, enquanto no segundo, ele é entendido como um procedimento. Então, nesse procedimento, eu utilizo testes, utilizo entrevistas, como, por exemplo, a anamnese. A anamnese é um questionário que envolve perguntas desde a infância de uma pessoa, muito utilizado com crianças. Então, a mãe responde perguntas como foi a gestação? Ela traz informações sobre a amamentação, sobre fatos marcantes da infância. Hoje em dia, um recurso muito utilizado é um vídeo. Então, por vezes, a mãe não se recorda como foi o desenvolvimento de um ano, mas ela tem algum vídeo do aniversário dele, por exemplo, que pode auxiliar nesse processo de avaliação neuropsicológica também. São utilizados materiais lúdicos, posso fazer uma visita a uma escola para perceber como é a interação dessa criança com o ambiente, com os colegas, para conseguir realizar uma avaliação. E é muito importante que o profissional conheça de desenvolvimento humano, que ele tenha domínio do instrumento que ele vai utilizar para que essa avaliação seja mais eficaz. No Brasil, diversos pesquisadores e psicólogos fazem uso de diversos instrumentos para uma avaliação neuropsicológica. Infelizmente, no nosso país, existe uma falta de testes. Alguns profissionais fazem uso de testes que não são padronizados à nossa população, o que pode não apresentar resultados tão confiáveis. Então, são utilizados testes para avaliação da atenção, da personalidade, do QI, da memória. Nós temos hoje um instrumento que faz uma avaliação neuropsicológica chamada Neopsilim, que contempla diversas funções cognitivas e funções executivas para fazer uma avaliação.